Quem foi? Napoleão Bonaparte. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos lá. Napoleão Bonaparte nasceu em 15 de agosto de 1769 em uma família modesta da pequena nobreza da ilha da Córcega, recentemente incorporada à França. A história acabaria por conhecê-lo pelo nome afrancesado e esqueceria que originalmente se chamava Napoleone de Bonaparte. Ele era um dos 8 filhos de Maria Letizia Ramolino e Carlo Bonaparte, um advogado que lutou pela independência da Córcega. Napoleão continuou sua carreira militar como companheiro, graduando-se na Academia de Paris em 1785. Após o triunfo da Revolução Francesa, 1789, ele simpatizou com o novo regime, mas falhou em sua tentativa de intervir na política no conflito contra o nacionalismo corso representado por Pauli. Em 1793 ele conheceu Robespierre e juntou-se ao Partido Jacobino. Nesse mesmo ano, ele adquiriu notoriedade militar, foi comissionado para comandar a artilharia francesa no cerco contra Toulon, onde derrotou uma campanha contra-revolucionária que os ingleses haviam apoiado. Suas primeiras condecorações vieram a ele. Como recompensa por seu sucesso, ele foi promovido ao posto de general de brigada e designado para o Comando Geral de Artilharia na Itália. A Revolução Francesa o atingiu diretamente. Robespierre foi executado e ele, como amigo pessoal de seu irmão, foi perseguido e até mesmo preso em Antibes. Napoleão teve que recomeçar sua vida e seus contatos. Mas sua ambição era grande e sua inteligência ainda maior. Na seção topográfica do Departamento de Operações Militares, Napoleão tinha mais contato com as esferas sociais superiores. Em 1795 ocorreu o assalto às Tulherias. Bonaparte teve que defender o palácio com um pequeno exército e sufocar as revoltas. Sua estratégia, mais uma vez brilhante, mas o método utilizado, cruel. Numa operação de pinça com a qual cercou os revolucionários, Napoleão mandou abater as massas populares com tiros de canhão. Naquele dia, as ruas de Paris estavam manchadas de sangue, mas Napoleão emergiu como o grande vencedor, o que serviu para que Barras, que liderava o novo diretório governante na França, o confiasse para liderar a frente na Itália contra os austríacos e piemonteses. Sua nova etapa na Itália seria aquela que lhe daria nome e fama em todo o país. Suas vitórias foram contínuas. Ele praticamente invadiu todo o norte do país, derrotando as tropas austríacas em várias ocasiões e acordos gerais ousaram enfrentá-lo. Ele também derrotou o exército dos estados papais. Ele estava começando a tomar consciência de seu próprio poder, e até se permitiu ignorar ordens do governo francês, como quando ignorou o mandato do diretório de ir contra Roma. Finalmente, a Áustria teve que desistir de todo o norte da Itália, bem como da Holanda e do Reno, e Napoleão, triunfante, foi para Veneza, independente por 1000 anos. Em 1797, com metade da Itália sob seu domínio, ele formou a República Cisalpina. Napoleão já havia adquirido a figura de um herói lendário para seu país, e ele estava começando a ser perigoso, devido à sua independência, para o governo da nação. Então eles decidiram mandá-lo ainda mais longe. Em 1798, Napoleão foi enviado para Alexandria. Na Batalha das Pirâmides, Napoleão deu um novo golpe ao expulsar os mamelucos do país e estabelecer-se como o novo conquistador do Egito. Mas sua ambição levou ainda mais longe, para o deserto da Síria, onde apenas o almirante inglês Nelson foi capaz de detê-lo em Abukir. Ano 1799. 18 Brumário, atual 9 de novembro. Napoleão prepara o grande golpe. O Conselho de Administração deixou o país falido. Os reveses na Europa contra Inglaterra, Áustria, Rússia, Nápoles e Portugal deixaram o governo com um nível de popularidade muito baixo. Bonaparte, Sieyès e Ducos lideraram as tropas em direção a Paris. Eles logo assumiram o controle do país e se nomearam cônsules, mas Bonaparte foi à frente de Sieyès, o grande candidato à liderança do governo, e proclamou uma nova constituição que lhe garantia que seria eleito o novo primeiro cônsul, que se tornaria uma vida de mais anos. Ele começou a estabelecer pactos internacionais, como a concordata com o governo papal. Entre 1800 e 1803, a França recuperou as posses que havia perdido na Itália, apoderou-se de Malta e fez uma paz precária com a Áustria e a Grã-Bretanha. Enquanto isso, as repressões contra aqueles que se opunham ao seu governo foram drásticas e, finalmente, em 2 de dezembro de 1804, com a presença do Papa Pio VII,
Napoleão cercou a si mesmo e Josefina, sua esposa, a coroa do imperador. Na Europa, os principais países aliaram-se contra ele, mas as vitórias napoleônicas se seguiram. Austerlitz, 1805, contra os austro-russos, conquistou Nápoles em 1806, Jena, 1806, com a derrota dos prussianos. Westfália e o Grão-Ducado de Varsóvia caíram sob Napoleão. Seu irmão José se autoproclamou rei da Itália. Ele conquistou Portugal em 1807, ele invadiu a Espanha em 1808. Em 1809, na Batalha de Wagram, ele conquistou as províncias da Líria, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia e Montenegro, e assumiu o controle dos estados pontifícios. 1810 foi o ano em que a França ampliou seu império, ao conquistar vários territórios da Alemanha. Por fim, e para testar a paz e a estabilidade na Europa Central, Napoleão repudiou Josefina por não poder dar seus filhos e casou-se com Maria Luísa, filha de Francisco José I, imperador da Áustria. Mas 1812 começou a marcar seu declínio. Como em outras ocasiões na história, a invasão da Rússia foi a ruína de um grande exército. O czar Alexandre I havia assinado uma paz com Napoleão anos antes, mas quando em 1812 viu que, na Polônia, sob o comando da França, as revoltas estavam começando, ele acreditou que o momento era propício para atacar novamente o grande armée francês. Napoleão deu um passo à frente novamente e atacou o exército russo, mas não contente em expulsá-lo das fronteiras polonesas, ele invadiu o território russo. Eles aplicaram a técnica de terra arrasada. Em vez de confrontar, eles recuaram, queimando tudo atrás deles, para que os franceses não encontrassem provisões ou qualquer coisa útil. No final de 1812, Napoleão entrou em Moscou, que os russos incendiaram. Longe da França, temeu que, sem o controle de Paris, houvesse algum golpe que o fizesse perder o poder, e decidiu voltar. Mas o inverno russo estava chegando. Dos 650 mil soldados, apenas 40 mil retornaram à França. Rússia, Reino Unido, Espanha e Portugal se juntaram, mas novamente Napoleão, à frente de suas tropas, os derrotou na Batalha de Dresden. Mas, pouco a pouco, toda a Europa se uniu contra ele. A Áustria e a Suécia aderiram à coalizão. Napoleão teve que se retirar e, finalmente, Paris foi tomada em 31 de março de 1814. Em 11 de abril, ele teve que abdicar. No Tratado de Fontainebleau, eles concordaram em exilar Bonaparte para a ilha de Elba, de onde ele escapou em fevereiro de 1815. No ano anterior, em 1814, o Congresso de Viena havia estabelecido uma nova ordem europeia. Na França, os monarquistas deram o poder a Luís XVIII. No entanto, quando Napoleão escapou de Elba e se juntou às suas tropas, os soldados franceses entoaram gritos de "Viva o Imperador!". E novamente eles foram para Paris. Sem um único tiro e aclamado pela população parisiense, em 20 de março daquele ano entrou na cidade. Novamente começaram as hostilidades contra os aliados, mas suas forças já estavam bastante enfraquecidas, e na Batalha da Bélgica, em Waterloo, em 18 de junho de 1815, ele foi finalmente derrotado. Em 15 de outubro de 1815, Napoleão foi preso e definitivamente exilado pelos ingleses na ilha de Santa Helena, onde finalmente morreu em 5 de maio de 1821. A verdade é que a morte de Napoleão também é cercada de polêmica e várias lendas. A versão oficial diz que Napoleão Bonaparte morreu de câncer no estômago, mas várias teorias afirmam que o líder pode ter sido envenenado com arsênico. Um dos motivos que sustentam essa teoria é o excelente estado de preservação do cadáver, já que o arsênio é um poderoso conservante. Em qualquer caso, sua morte marcou o fim de uma era e a despedida da vida de um dos mais brilhantes generais e líderes. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.